Olá, meu nome é Yara Celi, professora de língua portuguesa da Loja do Concurseiro, e nós estamos aqui com uma dica imbatível para quem vai fazer SEMAD, tá? Olha, a organizadora é a OCP Concursos. É uma banca que sempre pede fonologia. E é um assunto que nem sempre você vê por aí, então você tem que estar atento para essas dicas para que você não erre, tudo bem? Então a dica de hoje é fonologia. Vamos lá. Nós colocamos uma questão aqui, sempre cai uma questão de fonologia, tudo bem? Ela pode ser bem lightzinha ou ela pode ser bem escrotite, então tem que estar atento, tá? Aqui, ó, numa prova que na verdade foi para a Prefeitura de Belém, e SEMAD é também, né? Então olha só o que você tem. Assinale a única alternativa cuja palavra tenha 12 letras e 9 fonemas. Só, meu Deus, eu não sei nem o que é fonema. Aí tem gente que confunde fonema com sílaba, né? Pessoal assim, ai, departamento. Não, isso é sílaba, tá? Então assim, ó, ela me deu algumas palavras, ó, departamento, estatísticos, envelhecendo, considerada e envelhecerão, tá? Vamos para a dica, para você não vacilar? Olha, a dica é essa, e essa dica é fundamental, tá? Yara, o que é o fonema? Fonema é a menor unidade sonora, tá? Mas vamos ser objetivos para a prova, para você não vacilar? Então é assim, ó, genericamente falando, o que nós temos? Nós temos isso, ó, a mesma quantidade de letras é a quantidade de fonemas. Se você não tiver fenômeno fonológico nenhum, é isso, tá? Nós vamos mostrar os fenômenos fonológicos já já. Então, por exemplo, em carta, ó, em carta você tem isso, ó, 1, 2, 3, 4, 5, você tem 5 letras, tá? Eu não tenho nenhum fenômeno fonológico, então você tem equivalência, 5 letras e 5 fonemas, tá? Em personalidade, você tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. 13 letras. Você não tem nenhum fenômeno, você não tem nenhum dígrafo nem dífono. Então, você tem 13 letras e 13 fonemas. Então, genericamente, a mesma quantidade de letras tem como representação a mesma quantidade de fonemas. Tudo bem? Tá. Quando vai ser diferente, ó? Quando vai ser diferente? Quando vai diferir a quantidade de letras e de fonemas? Quando ocorrerem estes fenômenos fonológicos, são dois, tá? O dífono. E o que é o dífono? É quando você tem uma letra e essa letra tem 2 sons. Isso ocorre, na verdade, com X, que tem som x. X que tem som x. Ó, você não fala taxe, você fala táxi, 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 tóxico, né? Então, olha só, táxi você tem 4 letras. Como esse X tem som x, você tem mais um fonema. Então, o dífono é di, 2, fono, som. É uma letra com 2 sons. É uma letra com 2 sons. Então, você vai ter uma determinada quantidade de letras, mas você vai ter um som a mais, porque você tem uma letra que tem som tss, então tá, aí não vai ser igual, né? Se você tem um X com som xi, a quantidade de letras e de fonemas vai ser diferente. Você vai ter sempre mais um som, que vai ser um X que tem som de 2 letras, né? Mais um som, tá? Um deles é o dífono. E olha, além do dífono, existe aqui o dígrafo. É um outro fenômeno, tá? Que faz com que a quantidade de letras e de fonemas, ela seja diferente, tá? O que é o dígrafo? Ó, di, 2, grafo, grafia, tá? Significa que você tem 2 letras, mas tem um só som. Então, se você tem 2 letras e um só som, a gente vai baixar um fonema. Então, por exemplo, você tem 10 letras, aí tem um dígrafo, vai ser menos um fonema. Você vai ficar com 9 fonemas. Por quê? Porque você vai ter ali 2 letras, mas que tem só um som. Então, é só um fonema para aquelas 2 letras, né? Vai ser menos um fonema no todo, tá? O dígrafo, ele pode ser consonantal ou ele pode ser vocálico. Consonantal é quando você tem 2 letras, mas o som é de uma só consoante, tá?
Aí você tem que decorar, né? Quem é, ó? RR, SS, SC, XC, XCH. É o som Re, o som C, o som de todos ali é C, tá? CH, NH, LH, QU e GU. O QU e o GU quando o U não é pronunciado, tá, gente? Então, por exemplo, quando você diz quarto, o U é pronunciado, não é carto, aí não é dígrafo. Mas quando você diz quilo, quilo não é quilo, o U não é pronunciado. Quando o U não é pronunciado, o som é só de consoante, então é um dígrafo consonantal, tá? Vamos verificar aqui, ó. Por exemplo, em carro, se eu for trabalhar a quantidade de letras, eu tenho, ó, 1, 2, 3, 4, 5. 5 letras, tá? Aí a mesma quantidade de fonemas. Não, vou procurar dígrafo, ó. RR é ou não é um dígrafo? Se RR é um dígrafo, gente, então, ó, isso aqui são duas letras, mas eles têm um só som, um só fonema. Então, eu tenho fonema, som, tem 1, 2, 3, 4. Então, veja bem, eu tenho 5 letras, mas como eu tenho um dígrafo aqui, eu tenho menos um fonema. Eu vou ficar com 4 fonemas. Então, toda vez que você tiver um dígrafo, não tem exceção. Toda vez que você tiver um dígrafo, tá? A cada dígrafo diminui um fonema. Eu não vou ter a mesma quantidade de letras e de fonemas. Tudo bem? Ó, vem aqui, ó. Guitarra, guitarra. Bora ver letra aqui, ó. Tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu tenho 8 letras. O que eu vou verificar? Se eu não tiver nenhum dígrafo, eu tenho a mesma quantidade de fonemas, 8. Mas peraí, esse U está sendo pronunciado? Não, não é guitarra, é guitarra. E o RR eu tenho que decorar que o RR é dígrafo. O que significa? Significa isso, ó. Isso aqui é um som só, isso aqui é um som só. Então, fonema é isso aqui, ó. Menos 2. 8 menos 2 vai dar 6. Eu tenho 2 dígrafos, eu tenho menos 2 fonemas, que é isso aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo bem? Então, o que nós dissemos? Mesma quantidade de letras e de fonemas. Quando não é, quando você tem dífono, x, xi, aumenta um fonema. Quando você tem dígrafo, RR, SS, SC, diminui um fonema a cada dígrafo, tá? O dígrafo pode ser consonantal, o N pode ser vocálico. Esse você tem que tomar cuidado, tá? O dígrafo vocálico é o AM, EM, IM, OM, UM. Ou AN, EN, IN, ON, UN. A observação é que esse M e esse N não é pronunciado, ele não é pronunciado. Fica assim, ó, esse A fica assim, ó, esse EN fica assim, ó, EN, esse I fica IN, esse ON fica AN e esse U fica AN. Então é AN, EN, ON, tá? Você tem um dígrafo, são duas letras, AM, mas você tem um só som, você tem menos um fonema, tá? Qual é a regra aqui, ó? O M e o N no fim de sílaba, mas não de palavra. Depois a gente vai dizer por que não de palavra, depois, tá? Não são pronunciados. Então, o M e o N não são pronunciados. Eles funcionam como um tio, nasalizando a vogal anterior, tá? Então, é assim, ó. Em tampa, gente, esse M não está sendo pronunciado. É isso aqui que você tem, ó. Em tampa, é assim, ó. É tam, ó. É tampa. É isso que você tem. Esse AM, ele é um dígrafo. Então, o que você tem? Você tem 5 letras visíveis, mas você tem aqui, ó, só 4 fonemas. Porque você tem um dígrafo, vai cair um fonema, tá? Aqui, ó, em empreendimento, ó, empreendimento, você tem 14 letras, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, tá? E dígrafo, você tem isso, ó, em, no final da sílaba, ó, em, pre, em, no final da sílaba, ó,
Você tem 3 dígrafos. 14 menos 3 vai dar 11. Que é isso, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. É isso, ó. Toda vez que você tiver dígrafo, entenda, toda vez que você tiver dígrafo, a cada dígrafo você tem menos um fonema. Porque você tem 2 letras e vai ter só um som, tá? Levando isso em conta, a gente pode trabalhar essa questão agora com essas dicas, tá? Ela quer a única alternativa cuja palavra tenha 12 letras e 9 fonemas, tá? Para ter menos fonemas, ela tem que ter dígrafos, tá? Vamos contar as letras, tudo bem? Então aqui, ó. Departamento, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, eu tenho 12 letras, tá? Eu vou diminuir a quantidade de letras conforme dígrafo, tá? Eu tenho um dígrafo aqui, ó. O dígrafo é esse em aqui, ó. Esse em aqui, esse em aqui. Na verdade, o que você tem aqui em departamento é isso aqui, ó. É de, né, ó. Ó, que você tem aqui, ó. Departamento, ó. Departamento. Esse EM, é N na verdade aqui, tá? Esse EN aqui, ele, ó, esse N, ele funciona como se fosse um tio, é isso aqui. Então, como ele funciona como se fosse um tio, né? Ele tem um só som, né? Então, ó, é assim, você tem 12 letras menos um fonema, você vai ter 11 fonemas. É menos um aqui, ó. 11 fonemas. Posso contar para você, tá aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Né? Caiu um. Ele quer 9 fonemas. Então tá. Estatísticos, vamos contar, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tem 12 letras. Pergunta, em estatísticos, tem algum fonema? Não, né? RR, SS, SC, não tem. Como ele não tem, ó, fenômeno nenhum, ó, ele não tem dígrafo, né? Como ele não tem dígrafo, ele permanece com a igualdade. Ele vai ter 12 fonemas, tá? O normal é a mesma quantidade de letras, a mesma quantidade de fonemas, né? E envelhecendo, bora, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, você tem 12 letras, tá? 12 letras. Vamos caçar os dígrafos, tá? Você tem aqui, ó, em é um dígrafo, LH é um dígrafo e em é outro dígrafo. Opa, 12 menos 3 vai dar 9. Vai dar 9, né? Você tem isso aqui, ó. Você vai ter. Ó, você vai ter em, né, ó. Em, V, né, ó. Em, V. Esse lhe aqui, ele equivale a um som, né, ó. Em, V, lhe. Sendo. Tá. Então, o que que nós temos aqui, ó? Isso é um som, isso é um som, isso é um som. Então, agora a gente vai trabalhar, né? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mas é isso, ó. Eu não tinha 3 dígrafos. 9 letras menos 3 dígrafos vai dar 12 letras menos 3 dígrafos vai dar 9 fonemas. E a alternativa é a letra C de casa. A alternativa é a letra C, tá? Vamos ver as outras, ó. Em considerado, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tem 11 letras, não tem nem a mesma quantidade, gente, ó. Já é até diferente, ó. Tem 11 letras, já estava fora, tá? Mas tem algum dígrafo? Tem, ó, aqui.
Então, é 11 letras menos 1 vai dar 10 fonemas, né? Vai dar 10 fonemas. Fonemas, tá? Porque você vai ter isso, ó. Isso aqui vai ser um só, ó. Vai ser um só. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, tá? Envelhecerão. Vamos contar, ó. 1, 2, 3. Né? Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Opa, essa tem 12. Tem 12 letras, tá? Vamos ver quantos dígrafos a gente tem, ó. A gente tem em e a gente tem LH, só esses dois. O problema é que 12 menos 2 vai dar 10, né? Não tem aí, ó. 12 menos 2 vai dar 10, vai ficar assim, ó. Envelhecerão, vai ficar assim, ó. Né? Ó. Serão. Não tem mais fenômeno nenhum. Então, bem aqui, ó, eu tenho um som só. Então, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu tenho 12 letras, mas eu tenho 10 fonemas. Ele queria 12 letras e 9 fonemas. Só tem 12 letras e 9 fonemas na letra C de casa. A alternativa à letra C. A dica aqui era você perceber aqui, ó. Onde você tem dígrafo, você abate um fonema. Então, você tem um dígrafo bem aqui, ó. Você tem um dígrafo bem aqui e você tem um dígrafo bem aqui. Se você tem 3 dígrafos, você tem 12 letras, né? Menos 3, que são os 3 dígrafos. Você vai estar com 9 fonemas. 9 fonemas, que são os sons. Tudo bem? Então, para você trabalhar letra e fonema, você tem que trabalhar dígrafo, tem que decorar os dígrafos, ok? Decore os dígrafos. Bom, para quem quer treinar até o infinito e além, né, e garantir a sua aprovação, nós temos cursos completos na loja do concurseiro. Veja bem, ó, para a CEMAD, nós temos assistente de administração, curso completo, com videoaula, com teste simulado, com a revisão final online. Revisão final online é tudo. A semana final, nós colocamos questões da banca, a gente praticamente garante a tua aprovação com essas questões, tá? Esse curso de assistente de administração completo está 288, olha, tá ótimo, para ficar em casa treinando, exercitando, vendo o assunto, tá? Temos também para auxiliar de administração. Para auxiliar de administração está apenas 257, tá? E temos o conhecimento comum a todos os cargos, tá? Para nível superior. Você vai fazer nível superior, você quer ver quais são os assuntos comuns a todos os cargos? Temos. Esse está apenas 262. Eu, se fosse você, garantia, porque você pode ficar vendo até o infinito e além. Tá ótimo o preço. E aí você fica em casa estudando, pegando as dicas com a gente, o que é muito importante, tá? Garante logo, treina até o infinito e além, ou até a aprovação, tá? Mais uma questãozinha aqui de fonologia para a gente ver como é que a gente se livraria, tá? Sempre cai, gente. Olha essa aqui. E, gente, às vezes cai mais de uma na mesma questão, na mesma prova. Essa aqui é uma segunda questão na mesma prova. Então, olha só. Acerca da representação fonética, é correto afirmar que nas palavras pessoas, alguém e gente têm-se respectivamente a seguinte representação. Nessa prova caíram 2 questões de fonologia, tá? Então tá, o que que ele quer? Ele quer saber letra, fonema, letra, fonema, letra, fonema, letra, fonema. O que que nós dissemos? Ó, ele quer saber a primeira palavra, letra, fonema, a segunda palavra, letra, fonema, terceira palavra, letra, fonema. De um modo geral, mesma quantidade de letras, mesma quantidade de fonemas. O que é mais importante, você decorar dígrafo. Se você tiver dígrafo, você tem 2 letras, mas é só um som. 2 letras e um som. Vai cair um fonema, isso é importante, tá? Vamos relembrar um pouquinho? Ó. Na verdade, você tem que ver pessoas. O que você tinha que ver? Você tem dígrafo, gente, é isso. Ó. Você tinha que lembrar ó, que em pessoas, dígrafo, menos 1.
Em alguém, não é alguém, é alguém, 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 tem um. Em gente, você tem gente. E esse M aqui? Pois é, gente. Esse M, ele vira tio quando ele vem no fim da sílaba, mas não no fim da palavra, tá? Aí, ó, bora só relembrar isso aqui. Olha só, a gente diz o seguinte, dígrafo vocálico. O M e o N é no fim, só para constar aqui, ó. É o M e o N no fim de sílaba, mas não de palavra, tá? No fim de sílaba, eu tenho isso aqui, ó, que é tampa, ó, empreendimento. Mas é no fim da sílaba, tá? E aí, se ele vier no fim da palavra, vamos dar uma olhada agora, olha só. O M na construção, veja bem, o M na construção, e em, no fim da palavra é pronunciado como uma semivogal. Então, não é um M que funciona como um tio, ele é pronunciado, ó. Você tem assim, ó, olha, eles falam muito, eles falam, eles contaram, né? Vem, bem, ninguém. No finalzinho, o M funciona como um U no ão e funciona como um I no EM. Então, ó, então não é um caso de dígrafo vocálico, mas de ditongo nasal. Olha como você tem aqui, ó. Eles falam muito. Eles falam muito, ó. Você não diz eles falam, é eles falam. Você não diz bem, você diz bem, entende? Então, esse M no fim da palavra, ele é pronunciado, tá? Ele tem um som semivogal, que é o que a gente tem aqui. Olha o que a gente tem aqui, tá? Você tem aqui isso, tá? Só pra gente ver, ó. Você tem pessoas, alguém e gente, ó. Em pessoas, ó, esse SS é um dígrafo. Então, olha só a contagem aqui. Olha o que você tem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 letras. Como o SS, ele tem só um som, ó, tô colocando só um aqui, porque ele tem só um som, tá? Então, vai cair e você vai ficar com 6 fonemas. Então, você tem 7 letras, você tem um dígrafo, ó, você tem um dígrafo menos 1, vai ficar com 6. Em alguém, olha só, peraí, em alguém, ó, então aqui diminuiu, né? Em alguém, você não tem alguém, você tem alguém. Alguém veio. Não, o U não é pronunciado. Então, ó, esse U não é pronunciado. Então, tá? Fica um só som. Esse M é, gente, esse M é pronunciado como se fosse um I, ó. Não é alguém, é alguém, alguém. O único dígrafo que nós temos, olha só, dígrafo SS, menos 1. Dígrafo GU, menos 1. Se é menos 1, ó, eu tenho 6 letras, eu vou ficar com 5 fonemas. Então, estou tendo menos 1 sempre, tá? Bem aqui, esse em, ele não tá no fim da palavra. Aí é assim, ó, é gente, gente, tá? Se é gente, você tem 5 letras, mas você vai ter menos 1, porque você tem menos 1 fonema. Então, você tem 4 fonemas. Em todos, a gente tinha um só dígrafo, um só. SS, um dígrafo, então é menos 1. GU não é pronunciado, menos 1. Gente, esse N é como se fosse um tio, menos 1. Então, eu tenho 7 letras e 6 fonemas, 6 letras e 5 fonemas e 5 letras e 4 fonemas. É isso que nós temos. Então, veja bem, ó, o que era importante aqui era você perceber que você tinha que estar atento ao dígrafo, ó. O dígrafo aqui é SS, ó. Em pessoas, só para contar a letra, tá? Eu tenho 7 letras, eu tenho 7 letras, eu tenho 7 letras, eu tenho 7 letras, eu tenho 7 letras. Tá, pessoa eu tenho 7 letras. Se
Se eu tenho um dígrafo, eu vou ter duas letras com um só som. Vai cair um som. Eu tenho 7 letras, mas eu tenho 6 fonemas, né? Então, ó, 6 fonemas, ok. Não, aqui, ó. 6 fonemas, ok. E 6 fonemas. Já temos só 3. Letra A, letra C e letra E, tá? Alguém, gente, esse U não é pronunciado, né? Em alguém, esse U não é pronunciado. Como esse U não é pronunciado, o M é. O M é pronunciado como se fosse um Izinho, né? Alguém. Alguém não é, né? O U não é pronunciado. Não é alguém, é alguém. Alguém, tá? Menos 1, ó, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu tenho 6 letras. Então, ó, dos que estão, ó, 6 letras e 6 letras, tá? Eu tenho menos um dígrafo. Então, ó, não são 6 fonemas, são 5 fonemas e 5 fonemas. Só ficaram letra C e letra E. E aí eu tenho gente, ó. Esse N, ele funciona como se fosse um tio, ele não é pronunciado, isso é um dígrafo vocálico ou nasal, tá? Então, eu tenho 5 letras, tá? 5 letras, ó. 5 letras, tá? Vai cair um fonema aí, que é o N, que vira tio. Eu não tenho 5, eu tenho 4 fonemas. Levando isso em conta, a alternativa é a letra E. Para cada um eu tenho um dígrafo que cai. De 7 cai para 6. De 6 cai para 5. De 5 cai para 4 fonemas, tá? O que você tem que ter em mente? De um modo bem geral, mesma quantidade de letras é a mesma quantidade de fonemas. Mas, se houver algum dígrafo você vai ter que decorar. Vai cair um fonema. Por quê? Porque você vai ter visualmente 2 letras, mas o dígrafo demonstra que o som é só um. São 2 letras e um só som. Então, não são 2 fonemas, um para cada letra, é um fonema só. Cada dígrafo diminui um fonema. Cada dígrafo diminui um fonema. Pessoas tinha um dígrafo, diminuía um fonema, um dígrafo SS, né? Alguém tinha um dígrafo, GU, U não pronunciado, diminuía um dígrafo. Gente tinha um dígrafo, o EN, EN, em que o N era um tiozinho, diminuía um dígrafo, diminuía um fonema por conta do dígrafo. Tudo bem? A dica é você treinar, e é um treino que não é de olho, é um treino que é de olho para a letra, mas é de reconhecimento do fenômeno do dígrafo. Esse treino você tem que fazer sempre, porque deve cair questão de fonologia. A gente sabe que ela não é fácil, porque você viu na 5ª série e você não lembra, né? Então, treine. Tem muita questão da banca. Treine. Ok? A gente espera que você tenha gostado da dica e que você aplique essa dica nos exercícios cotidianos, porque fonologia irá cair e você vai melhorar nas questões se você treinar. A dica é treinar até o infinito e além, ou até passar, porque aí nós queremos a sua aprovação. Ok? Até a próxima dica.